Investidores, a Cronos está sendo cotada a uma fração de centavo de dólar de 0,063. Por enquanto 6 centavos de dólar, mas nas análises, eu vou passar nas análises da Cronos a citar a fração de centavo de dólar, tá? Porque ela já tá ficando com uma fração aqui bem baixa, né? E aí, na nossa última análise, a gente tinha feito uma observação que essa região que corresponde a esse retângulo vermelho, que tem ali um range entre 0,083 e 0,093, poderia se comportar como uma resistência para Cronos, né? Caso ela se projetasse para fazer o teste. Ela chegou muito próximo, né? Deixou um topinho aqui, na casa do 0,080, mas voltou a se projetar para baixo, está aqui transitando em uma região bem perigosa, né? A gente tinha feito aqui uma demarcação desse fundo, porque caso a Cronos perca esse fundo, ela vai voltar para retestar as mínimas do ciclo corretivo, que estão aqui nessa fração de 0,054, né? 5 centavos de dólar por enquanto. Eu estava aqui exercitando o método de Fibo e eu vi que esse fundo, por enquanto, do ciclo corretivo aqui da Cronos, ficou cravado no último alvo da projeção de Fibo, tendo como base esse pivô de baixa aqui que se formou. Olha que interessante. A gente tinha um primeiro alvo que nós ficamos falando aqui durante muito tempo, que foi lá na casa dos 16 centavos. Esse primeiro alvo foi rompido, a gente passou a falar do alvo dos 10 centavos. Esse segundo alvo foi rompido e ela foi lá cravar a mínima do ciclo corretivo, exatamente aqui, ó, no terceiro alvo de Fibonacci que está ali naquela faixa de 0,055, né? Então ela já buscou todos os níveis nessa projeção, né? E ela está aqui transitando, o preço está transitando em uma faixa bem perigosa, tá, investidores? Porque a gente não tem histórico de movimentação abaixo desses 5 centavos aqui, tá? Eu procurei aqui um chart que pudesse dar para mim aqui um histórico anterior, mas eu realmente não encontrei. Esse aqui foi o histórico mais extenso que eu pude encontrar aqui no TradingView, tá? E aí, tendo como base esse chart que eu estou olhando aqui, tendo como base o histórico que eu estou analisando, que é esse que está na tela, a gente tem uma situação aqui que se ela perder esses 5 centavos, a situação pode ficar complicada porque não há mais registros, né? A gente não tem mais histórico aqui para trás, né? Quando a gente olha assim, desse ponto aqui, ó, esse ponto aqui a gente pode considerar que ela já está testando ali a beira do precipício, certo? Nesse 0,54, 0,55, né? Daqui para baixo, realmente ela vai ter um campo livre para desabar. Imagina aquele precipício que você olha e não vê o fim. É tipo isso. E aí a gente utiliza as ferramentas, né, os métodos da análise técnica para a gente tentar projetar aonde que ela pode chegar caso ela faça o rompimento, né, desses 0,055. E aí, como ela ganhou todos os alvos daquele primeiro pivô, eu passei a projetar então os alvos desse segundo pivô aqui, um pivô bem grandão, né, esse segundo pivô aqui que se formou, esse pivôzão de baixa. E aí, o primeiro alvo desse pivô vai dar pra gente aqui uma margem que eu considero bem factível, tá? Que vai estar aqui na casa do 0,035, né? Isso aqui representaria uma margem de queda, dada a cotação atual, de aproximadamente aí 42%. Então, se a gente tiver realmente um sell-off nos mercados, pode ser que ela se projete até abaixo desses 0,035 aqui, né? Então, de repente, esse primeiro alvo aqui não seja o suficiente. Vamos ver o segundo alvo, se seria factível. Ele estaria aqui nessa fração de 0,019, mas vamos dar uma olhada aqui numa margem percentual para a gente ver se faz algum sentido ou não. Ó, esse segundo alvo traria para a gente uma queda de aproximadamente 70%, dada a cotação atual, se a gente tiver o cenário que estamos projetando aí, né? Que a gente vai ter uma reprecificação dos ativos no mercado. Essa reprecificação está muito próxima, tá? Sempre falo aqui nas análises que, assim, eu não tenho um método 100% assertivo de desenvolver teses de investimentos, ninguém é capaz de ser 100% no mercado, mas a minha tese está sendo baseada nesse cenário de reprecificação que eu acredito que vai acontecer aí, uma última pernada de baixa, então eu fico monitorando esses níveis de preço aqui mais abaixo, tá? Vamos ver o que vai acontecer, vamos no passo a passo aqui, se de repente, vamos ver se ela vai romper para baixo a resistência, essa região de suporte dos 0,054, 55. Se de repente ela cair no abismo aqui, vamos ver se ela vai alcançar o primeiro alvo. Se ela alcançar, a gente vai estar analisando de novo para ver a força desse movimento e ver se tem condição de ir buscar aquele segundo alvo que eu mostrei para vocês, que já vai estar lá no 19, né? Então, olhando aqui para cima, né? Se de repente a gente tem uma situação aí que o Bitcoin volta a se projetar para cima, volta lá a retestar a região dos
30, quem sabe até 32, 33 mil dólares, a gente pode ver então a Cronos vindo retestar essa região, tá? Que está aqui naquele range entre 8 e 9 centavos, tá? 0,083 e 0,093. Essa região é uma resistência bastante relevante, porque a gente consegue observar que ela foi um suporte, depois passou a ser uma resistência, suporte, suporte. Estou considerando, ó, que nesse período de tempo, essa faixa de preço também se comportou como um suporte, porque só da Cronos se aproximar, né, dela, ela já voltou a ser empurrada para cima. Então, por mais que o preço não tocou aqui o nosso retângulo verde, a gente sabe que aqui essa região se comportou como um suporte, né, depois uma resistência, e mais uma resistência, mais uma vez resistência. Então, é bem possível que a gente veja essa região ainda persistentemente impedindo que a gente veja aqui um movimento mais amplo aqui, né? Um movimento altista mais amplo para a Cronos. E caso ela faça o rompimento, não é esse o cenário que eu estou projetando para esse momento, tá, investidores? Eu acredito que ela pode vir buscar esses 12 centavos aqui, tá? Aí a gente entraria numa fração de 0,128, né? 12 centavos de dólar. O fato é que ela vai ter que romper essa resistência aqui, que vai ser bem chatinha, né? Para quem é otimista com o projeto aí da Cronos, a gente sabe que é um token vinculado a uma corretora. Houve muita polêmica, né, em relação a esse tipo de token no mercado, em função da quebra da FTX, que usou o token FTT como garantia, né? Como collateral, como os americanos falam. E aí, isso fez mal, né, para esse tipo de token, mas vamos ver se nesse próximo ciclo de alta pode acontecer uma recuperação. E aí, aqui na análise técnica, o que a gente pode colocar de positivo é que, sim, eu acredito que o preço desse ativo aqui ele vai voltar a se projetar para cima, porque é o que o OBV mostra, né? A gente tem aqui um cenário, eu vou ligar só os fundos aqui, ó. A gente tem um cenário de fundos cada vez mais ascendentes, com topos cada vez mais ascendentes aqui nesse indicador, tá vendo? E esse é um indicador baseado em volume financeiro que eu respeito muito na análise técnica, e que esse tipo de divergência, quando acontece, dificilmente a gente não vê o ativo se projetando para cima. Não estou falando que isso vai acontecer agora, mas assim, mesmo que a Cronos se projete para baixo e a gente continuar vendo aqui um cenário de acumulação nesse indicador, com ele levemente se sustentando e se projetando para cima assim, isso aqui é o sinal mais claro de que o preço vai voltar a se valorizar no futuro. Então, esse cenário aqui eu considero bem positivo para quem está na expectativa de um dia ter aí obter um lucro com uma possível valorização desse token no mercado cripto, certo? Eu vou fechar a análise pedindo para você. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Convidar você que não é inscrito a se inscrever para continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Convidá-los também a baixar o nosso novo e-book, o Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas. Um forte abraço e até a próxima.